Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. A hora que você chegar e ver, você já vai ver que tem tudo a ver com essa mesa aqui. 1 aos Coríntios 11, 23, o texto vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim, em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vou repetir: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Vamos orar? Meu Deus, mais uma vez a gente precisa que o Senhor fale conosco. Mais uma vez, queremos expor o nosso ouvido, o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento, para ouvir a sua palavra. A tua palavra diz que somente os espirituais conseguem discernir as coisas espirituais, porque aquele que é carnal não consegue discernir as coisas do Espírito. Mas a tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Por isso nos ajuda a compreender o que o Senhor quer falar conosco, porque o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal ao nosso respeito. Por isso ajuda-nos a te ouvir, para a glória do teu nome. Amém. Bom, eu quero falar com vocês nesse texto em que Paulo vai falar justamente da ceia, porque ele está trazendo correções seríssimas. Vale sempre lembrar que essa carta à igreja de Coríntios, essa igreja instalada na cidade grega de Corinto, possivelmente foi a mais problemática do primeiro século. Eu acho que nunca teve na história, talvez, uma igreja tão complicada, pelo menos naquilo que ficou descrito e naquilo que a história vai mostrar de problemas dentro da igreja. Problemas de pecados graves, problemas de relacionamento, problemas de panelinhas e panelinhas e panelinhas, né? Eu sou desse, eu sou daquele, eu sou do ministério tal, eu sou do ministério C, eu sou do ministério B, não me misturo com o pessoal do A. A igreja é problemática. Só que aqui no capítulo 11, Paulo está fazendo várias correções, e aqui ele vai fazer uma das mais sérias e das mais importantes, que é sobre a ceia do Senhor. E ele vai ser absolutamente didático no que ele vai falar, porque perdeu-se um pouco do significado do que era a ceia do Senhor. Então, abrindo um pequeno parênteses para falar para vocês também, que o cristianismo, ele vai ser real na nossa vida, se nós entendermos alguns dos seus significados. Talvez o principal deles está relacionado a essa mesa, símbolo do corpo e símbolo do sangue, que apontam para a cruz do Calvário. Porque se a gente perde alguns destes significados do cristianismo, a gente vive um pseudo-cristianismo, um pseudo-evangelho. A gente vive uma religiosidade de frequentar a igreja, mas não compreendeu direito o que Deus quis revelar através do seu Filho na cruz do Calvário. Então Paulo está trazendo esse pessoal de Corinto ao significado. Ele vai ser bem didático e vai dizer assim: olha, aquilo que o Senhor revelou a mim, eu quero transmitir a vocês. E ele vai falar de forma didática. Jesus pegou o pão ali naquela última noite antes de ser preso. Ele partiu o pão, olhando para os discípulos, ali naquela luz fraca de lanternas, de tochas, e disse assim: este é o meu corpo. Comei dele todos vocês, em memória de mim. E depois Paulo vai dizer assim: semelhantemente, ou seja, da mesma maneira, ele tomou o cálice, um cálice grande, onde todos eles participavam de um único cálice, e disse assim: este é o cálice da aliança no meu sangue, ou do novo testamento no meu sangue, bebei dele todos em memória de mim.
E Paulo vai trazer esse significado dizendo um pouco do que estava acontecendo lá. Aí ele vai dizer assim, olha, porque qualquer que come esse pão e bebe indignamente, vai comer e beber para a sua própria condenação, não discernindo, ou seja, não entendendo o significado do corpo e do sangue do Senhor. Por causa disso, de não entender o significado do corpo e do sangue do Senhor, há entre vós muitos fracos, doentes, possivelmente doentes em todos os sentidos, doentes na alma e doenças que desencadeiam para o corpo, por causa da doença da alma. Fracos, doentes e muitos que dormem. Esses que dormem morreram sem compreender, dentro da igreja. Aí ele vai dizer assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, que é isso que a gente vai frisar muito. Você vai sair pelo menos com essa frase, com essa expressão, embora para sua casa hoje. Examine-se, pois, a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Parece ser meio redundante falar isso, mas quando Paulo está falando essa carta, principalmente essa parte, aquele que come e bebe indignamente, ou seja, aquele que não deveria tomar, aquele que não está habilitado a tomar a ceia do Senhor, parece redundância, mas Paulo não está se referindo a pessoas de outra religião que de repente entrou num culto de ceia como esse aqui, convidado por algum de nós. Ele não está falando de uma pessoa que não confessa Jesus e entrou por acaso na igreja. E não é esse que ele está falando, come e bebe indignamente. Paulo também, isso também é redundante, não está se dirigindo às crianças da igreja, às nossas crianças. Porque eu já cheguei a consagrar pão para cear, e aí sobrou um pouco, as crianças queriam comer, a gente orava desconsagrando, para as crianças poderem comer. Olha as ideias. Ou então, tinha aquela famosa frase, não pode tomar aqui, mas lá na cozinha tem uma porção para vocês sem consagrar. É cada uma que os crentes inventam que eu fico assim doido. Porque se as crianças comerem esse consagrado, vai dar o que nelas? Vai dar um piripaque nela? Vai cair dura? O Satanás vai pegar ela no meio da rua? Vai chegar em casa e bater a cabeça na quina da mesa? Não, gente, não é das crianças que ele está falando sobre comer e beber indignamente. Paulo também não está falando, de repente, para o marido de alguma irmã que não é evangélico, de repente católico, entrou na igreja no dia de ceia e pegou o pão. Ai meu Deus, ele não pode comer, ele não é crente, se ele comer pode dar um negócio, porque é indignamente. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando com uma igreja, sim ou não? Carta à igreja instalada na cidade de Corinto. Paulo está falando com gente que tinha nas mãos a palavra de Deus, que tinha nas mãos o testemunho de Jesus, que tinha na vida porções do evangelho da graça de Deus, só que estavam vivendo de uma forma totalmente contrária ao evangelho. Ou seja, tinha ciência do que tinha que fazer e viver na vida, porque tinha bastante informação sobre o evangelho, de como se vive o evangelho, só que essas informações não estavam virando vida prática. Amém, irmãos? Então Paulo vai dizer assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É para nós, é para a gente que está frequentando a igreja, é para todos nós que passamos pelas águas batismais, é para todos nós que já ouvimos muitas mensagens, muitas pregações, é para todos nós que temos a Bíblia, às vezes anotada, riscada com uma anotação aqui, outra ali, é para todos nós que frequentamos há muito tempo a igreja do Senhor, fazemos parte do corpo. Então esse examine-se, pois, a si mesmo, para não comer indignamente, isso traz algumas coisas que eu quero tratar com vocês. Então Paulo diz, examine-se, pois, o homem a quem? A si mesmo. Graças a Deus parou aquele negócio, porque vez ou outra vinha alguém e dizia assim, pastor, posso falar uma coisinha que eu não estou conseguindo resistir? Pode falar. Como é que você permite que fulano de tal tome ceia? Eu falei, o que eu tenho com isso? Como
assim, pastor, você é o pastor da igreja. Sim, eu sou o pastor da igreja. Mas a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem e o pastor a vida do outro. Dali a pouco passou uma semana, 2, um mês, na ceia seguinte, aí vem outra. Pastor, como é que você permite que a fulana de tal tome ceia? Eu digo, o que eu tenho com isso? A minha função, gente, é ensinar o evangelho, pregar o evangelho, e num momento como esse, mandar servir a ceia. E cada um examine a si mesmo. Amém, irmãos? Quem sou eu para examinar a vida de alguém? Quem sou eu para falar, você aí em cima aí, você não pode tomar. Quem sou eu, gente? E aqueles que um dia, até com boas intenções, disseram, você está 3 ceias de suspensão, eles vão responder isso para Jesus naquele grande dia. Porque de boa intenção o inferno está cheio. Então os coronéis justiceiros que antes falavam, você não toma ceia porque você está fornicando, você não toma ceia porque você foi na quermesse, você não toma ceia porque você jogou bola e bola é ovo do Satanás, você não toma ceia porque você está de bermuda, você não toma ceia porque você cortou o cabelo, você não toma ceia porque você usa esse batom vermelho, e vermelho é coisa de Jezabel. Vai dar conta. Amém, gente? Vai dar conta, porque quando a gente olha para a Bíblia, irmãos, ontem eu estava pregando numa igreja, uma igreja do manto. Isabela foi comigo lá. A igreja que você dá a paz do Senhor, o pessoal só falta voar as cadeiras. Quando só disse a paz do Senhor, o pessoal... Então assim, às vezes a gente considera as culturas inventadas em igreja acima da Bíblia, irmãos. Por isso que você tem que ler a Escritura. Por isso que você tem que ser meio versado no Novo Testamento, nas cartas doutrinárias. Quando alguém disser para você que tem que fazer assim, você vai dizer, peraí, mas eu li nesse texto, eu li naquele texto, eu li naquele outro, que não é bem assim como você está me dizendo. Então, esse lance de tomar ceia ou não tomar ceia, é pessoal. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, em primeiro lugar, a respeito dessa frase de Paulo, o Evangelho de Cristo, ou o próprio Cristo, não requer de nós perfeição, infalibilidade. O Evangelho de Cristo exige de nós sinceridade. Eu vou repetir isso. Em primeiro lugar, examine-se, pois, o homem a si mesmo, aponta para o seguinte: o Evangelho não quer que você seja infalível, que você seja o sinete da perfeição, mas o Evangelho requer que a gente seja sincero conosco mesmo e com Ele. Por isso, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, o texto em Provérbios 11, versículo 5, vai dizer assim: a justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso pela sua falsidade cairá. Ainda em Provérbios 11, versículo 3, a sinceridade dos íntegros os guiará, mas a falsidade dos infiéis os destruirá. Você lembra um lance do fermento, desde o Antigo Testamento, o fermento? Quando foram sair do Egito, da escravidão do Egito, uma das ordenanças que Moisés recebeu de Deus é, fala para o pessoal abolir o fermento das casas e etc, porque não pode ter fermento, tal. No Novo Testamento, Jesus também vai citar isso. E vai dizer assim, cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus. Em alguns textos, esse fermento falava das falsas doutrinas. Em alguns textos, esse lance de fermento que Jesus está falando apontava para pecados ocultos. Mas esse fermento que Jesus está falando, cuidado com o fermento da religiosidade farisaica, apontava principalmente para a hipocrisia e para a falsidade. Então assim, o antagonismo da sinceridade é exatamente a falsidade, a hipocrisia. Então quando Paulo diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, ninguém tem o direito de dizer a você, você pode ou você não pode. Você tem que ser sincero consigo mesmo, com a vida que está vivendo, com o que tem falado, com o que tem pensado, como tem agido diante de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Deus não quer pessoas infalíveis. João capítulo 4, versículo 23 e 24, vai dizer assim que Deus não procura os perfeitos e infalíveis adoradores, mas Ele procura verdadeiros adoradores. Verdadeiros não são os infalíveis, mas aqueles que dizem assim, Senhor, Tu sabes como está a minha vida, eu quero que o Senhor faça alguma coisa comigo, me ajuda.
Ontem a gente estava ali com os jovens aqui, nesse corredor aqui, com as cadeiras aqui, no calor que estava à tarde, discipulado, e estávamos analisando um texto na primeira carta de João. 1 de João, capítulo 1, capítulo 1 ao 10. O texto vai dizer assim: se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos, e não há verdade em nós. E começamos a discutir aqui no corredor a respeito, por que João quis dizer estar em trevas? Aí a gente começou também analisando, para quem que João está escrevendo? Ele está escrevendo para pessoas que conhecem o Evangelho. Obviamente, porque essas cartas, esses textos, para quem não conhece o Evangelho, isso não tem significado nenhum. Então João está dizendo assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos, e não há verdade em nós. E aí cada um dos meninos foram falando uma coisa sobre esse lance de estar em trevas. Mas uma coisa que foi unânime, foi estar levando uma vida sem arrependimento daquilo que a gente faz. Estar em trevas, estar no meio do ambiente onde Deus está falando, onde Deus está curando, onde Deus está ministrando, agindo, mas nos bastidores, atrás da cortina do anfiteatro da vida, está fazendo um monte de besteira, e a hora que chega aqui parece que está tudo certo. Estar andando em trevas também, Jesus disse certa vez, lá no sermão das bem-aventuranças, ele diz assim: olha, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. E quão densas serão as trevas. Se Jesus está falando, se os seus olhos forem bons, isso é um universo de informação que a gente podia falar. Mas, os olhos são a maneira que a gente enxerga a vida, as pessoas. Os olhos são a maneira que a gente enxerga as pessoas que de repente são meio antipáticas a nós, ou que nos causaram mal. Os olhos são a maneira que a gente vai enxergando as situações da vida. Se os seus olhos forem bons, seu corpo será luz. Se os seus olhos forem maus, seu corpo será tenebroso, trevas profundas. Quando ele fala do jeito de olhar, a gente vai mais profundo ainda. Ele já está falando das questões interiores. Então o que é estar em trevas? Porque o Evangelho, gente, abrindo um pequeno parênteses, ele sempre vai desde a motivação e intenção do indivíduo. Por isso que Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de 2 fios, ela vai até a divisão da alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e as intenções do coração. Então Deus lida com a gente não com as palavras que a gente diz para ele ou para os outros. Deus lida com a gente com aquilo que está lá nas motivações. Amém, gente? Quando você faz um pedido a Deus: Deus, eu queria tanto que o Senhor fizesse isso para mim, porque se o Senhor fizer isso para mim, eu vou te servir melhor, eu vou ajudar mais na sua obra. É o que está saindo da boca. E Deus está lá olhando a motivação e intenção e dizendo assim: vai nada, inocente. Você quer isso aí para as coisas ficarem melhor para você, e você, ó. Ele vai nas intenções. Amém, irmãos? Ele vai além do que está saindo da boca. Então examine-se, pois, o homem a si mesmo. Gente, é nós deixarmos que o Espírito Santo venha com o holofote de luz nos cantos escuros do nosso ser e ver o que está acontecendo lá dentro. Porque o exterior pode estar bonito, cheiroso, sorridente, mas às vezes o interior está cheio de maldade e de rapina. Era isso que os fariseus tinham, esse problema. Cuidado com o fermento dos fariseus. Então, gente, o remédio para isso é a sinceridade. É a sinceridade. Sabe, às vezes, deixa eu falar uma coisa para você, abrindo outro parênteses. De repente você teve um BOzinho com a esposa lá, domingo de tarde da ceia. Aí vocês vieram para a ceia bicudo dentro do carro. Isso nunca aconteceu, mas supondo. Isso nunca aconteceu com nenhum de nós, mas só supondo. Aí quando você sai do estacionamento e começa a encontrar com os irmãos que estão chegando, é aquela coisa: paz, querida,
amado, paz do Senhor, me dá um abraço aqui e tal. Vocês vieram bicudo de lá aqui. Aí vocês vêm desse jeito. Aí vocês sentam no banco, quando está tudo bem, fica assim, que nem está o Reinaldão e a Delva, assim, meio escoradinha, assim, meio abraçadinha, aconchegada. Mas quando as coisas não estão bem, eu vejo daqui, assim. Que fica um espaço assim, ó, fica um vácuo assim no meio. Fica um hiato entre os dois, assim, quando a coisa não está bem. Só que tem gente que quando acontecem essas coisas, ele não toma ceia. E eu estou vendo daqui também. A bandeja está passando, ele... Irmãos, não é assim que funciona. Amém, gente? Porque você diz assim, não vou tomar, que eu quebrei o pau lá em casa, a gente xingou um outro, e foi um BO danado lá, vem um bicudo para cá, eu vou tomar essa ceia aí? Eu não tô apto para tomar essa ceia, não é assim que funciona. Você não conseguiu resolver com a gatona ainda, com o gatão ainda, mas você já começa resolvendo com Deus. Então eu sei que isso nunca aconteceu, mas se porventura vier a acontecer, você vai fazer o seguinte, você vai entrar aqui, falar com Deus antes do culto começar, e resolver com Ele. E vai cear sem nenhum peso de consciência. Para que a hora que você entrar no carro, você diz, olha, eu já resolvi com Deus, e agora a gente pode resolver, eu estou desarmado para a gente resolver. Não chega assim, não vou tomar não. Aí acaba o culto, não tomei a ceia, porque eu não estou digno, não estou apto. Pai do Senhor, querido, paz pastor, boa semana pastor, Deus abençoe. Entra no carro, e fica bicudo de novo, e vai embora para uma semana bicuda. É aí que a gente vai lascando a vida. Amém, gente? Então, se porventura acontecer alguma coisa desse gênero, você chega aqui, ou no caminho, já vai falando aqui dentro da mente com Deus. Deus, eu estou indo para a tua casa, eu vou cear, mas tu sabes o que aconteceu 10 minutos atrás lá em casa, lá na cozinha de casa, que o negócio ficou estreito lá, e a gente, perdi a estribeira, porque tal, lá. Deus, eu quero que o Senhor me perdoe. Porque o João diz assim, se dissermos que não temos pecado, mentimos. Se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso também. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a injustiça. Então um lugar como esse, um ambiente como esse, uma mesa como essa, é um lugar de ser lavado pelo perdão de Deus, através do sangue de Jesus, com uma sinceridade sem tamanho. Amém, gente? Deu para entender? Número 2, examine-se pois o homem a si mesmo. Diga comigo, examine-se. Número 2, o Evangelho de Cristo coloca sobre nós responsabilidades pessoais, individuais e intransferíveis. Parece verso de cartão de crédito, né? O Evangelho de Cristo coloca sobre nós responsabilidades pessoais, individuais e intransferíveis. Paulo escreve a Timóteo e diz exatamente isso em 1 Timóteo 4, versículo 16. Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim você salvará a ti e também aqueles que te ouvem. Então, é entender, gente, que o Evangelho, ele tem muito esse lance de 1 a 1 com Deus. Ou seja, Deus não nos trata como o falecido Antônio Emílio de Moraes tratava o grupo Votorantim. Ou como o Abílio Diniz trata o grupo Pão de Açúcar. Ele pega o quadro de funcionário e a crise ele precisa cortar aqui e ali. Cara, ele não vai ficar lá, Manuel da Silva dos Santos, João Alves da Cunha. Não, cara, é número para ele. É número, ele não vai lá. Ele vai falar, corta tanto aqui, fecha tal loja acolá, muda aquele depósito para acolá e paga os direitos e manda todo mundo embora. Ele trata com números. Deus não trata os seus filhos como o Abílio Diniz trata os caras do grupo Pão de Açúcar. Deus trata comigo e com você de forma pessoal. Deus não te chama assim, ô irmãozinho, tudo bom? Não. Ô fulano, querido, que você esquece o nome da pessoa, você inventa alguma coisa, né? Você não sabe o nome dela. Querido, querida, irmãozinho, irmãzinha. Não, Deus não trata assim. Deus te chama pelo seu nome. De forma pessoal. Aliás, Deus é o único, aqui deve ter umas 140 pessoas, pelo que eu estou vendo aqui, mais ou menos isso.
Deus é o único pelo seu Espírito que pode falar de forma pessoal, individual e íntima com cada um desses 140 de forma diferente. Ele é o único. Amém, gente? Não tem como, mas Ele consegue, porque Ele nos trata como indivíduos. E se da mão de cá, Deus nos trata como indivíduos, da mão de cá os indivíduos precisam entender suas responsabilidades pessoais com Deus. Amém, gente? Então assim, lá na minha casa, eu sou pai e eu sou marido. Lá na minha casa não tem título de pastor. Eu sou pai da Isabela, pai da Gabriela, marido da Soraya. Tem pastor lá não. Então assim, o que Deus requer do Jair ali, eu não posso cobrar da Soraya. O que Deus requer da Soraya, entre ela e Deus, ela não pode cobrar do Jair. O que eu tenho que viver com Deus, eu tenho que viver com Deus. O que a Isabela tem que viver com Deus, ela tem que viver com Deus. Ela não pode viver da unção pastoral do pai dela. Eu não posso colocar a mão sobre ela e dizer, eu transfiro a bênção e a unção que está sobre a minha vida, de pastor, cheio do poder, receba Isabela, e ela já sai, aleluia, glória, agora eu estou cheio do poder, agora eu dou surra no capeta, tá? Ela precisa viver as experiências pessoais com Deus, porque essas coisas não são hereditárias, não passam de pai para filho. Amém, gente? Cada um de nós precisa ter uma vida pessoal com o Senhor Jesus. Por isso que Paulo vai ser também muito enfático em dizer, de forma individual, examine-se, pois, cada um a si mesmo. E assim como a desse pão e beba desse cálice. Terceiro lugar. Bom, não esquece disso, né? Questões pessoais, individuais, entre você e Deus. Então, a minha vida de oração não vale para a vida da Isabela, não vale para a vida da Gabriela, não vale para a vida da Soraya. A vida de oração do pastor da sua igreja não vale para a sua vida. Você precisa ter a sua vida de oração. Não estou falando de intercessão, tá? Quando a gente vai orar pelo outro, Deus abençoa o outro, eu oro pelas minhas filhas, pelo meu lar, mas eu digo assim, a gente vai estar de pé diante de Deus, ou não, que foi o que eu falei ontem lá em Carapicuíba, de acordo com esse 1 a 1 com Deus. Porque a espiritualidade do outro não afeta a minha vida em termos de crescimento e de maturidade, em termos de comunhão com Deus. Eu preciso ter comunhão com Deus. Você lembra daquele lance do Moisés no monte? Vocês lembram disso? Moisés desceu do monte, o rosto brilhando. A Bíblia diz que parecia o brilho do sol, quando ele saía do monte, da presença do Senhor, 40 dias lá em cima, ele descia, o rosto dele brilhando. E dali a pouco chegaram alguns anciãos e disseram assim para ele, Moisés, por que só vocêzinho pode subir no monte e falar com Deus? Por que isso? Tem vários anciãos aqui tementes a Deus, tem uns caboclos aqui calibrados, gente boa também, que também devia subir lá com você. Moisés falou assim, bora! Vamos lá, Deus recebe todos nós, vamos todos subir lá e ter com Deus. O pessoal olhou para o monte, e os raios, trovões, e aquela impressão de que o monte está balançando assim, lá no alto. Moisés, faz o seguinte, sobe você lá, e o que você trouxer para nós, fica tudo certo, a gente entende que foi Deus que falou. Não parece a igreja isso? Pastor, vai lá, ora, busca, tal, e domingo traz uma mensagem, porque eu vou lá carregar minhas baterias para a semana, então traz aquela mensagem mesmo, aquela bezetacil na alma, porque eu estou aqui para carregar a bateria. Já teve gente que falou assim para mim também, pastor, eu estou precisando ir na igreja, preciso carregar minha bateria. Eu falei, caramba, esse pessoal está pensando que é celular. Você entra aqui descarregado e espeta a Bíblia aí, não sei na onde, aí, e dá uma carregada, eu saio daqui feliz. Teve um que falou assim para mim, pastor, eu vou na igreja, cara, e o pastor lá da igreja, meu, cara prega, pastor. Nossa, com todo respeito a você, pastor, mas o cara lá, o pastor da igreja lá, sensacional. Eu saio crente, pastor. Domingo, segunda, terça, na quarta eu já começo a bagunçar tudo de novo. Quinta, sexta, sai, ixi, aí pastor é aquela coisa. Aí domingo eu vou lá, meu, pá, nossa, eu volto crente.
crente e tal, na segunda, na terça. Não se terceiriza a vida com Deus. Não é terceirizável. Amém, gente? Então examine-se, pois, o homem a si mesmo, aponta para essa verdade. Existem responsabilidades pessoais e individuais que ninguém se mete, é entre você e o Senhor, é 1 a 1. Terceiro lugar, examine-se, pois, a si mesmo. Paulo está dizendo que ao viver esse estilo de vida, de examinar constantemente a nós mesmos, nós estaremos cada vez mais longe de pecar contra Deus. E estaremos cada vez mais longe de julgar o próximo, que é pecado. Pois quem realmente examina a si mesmo já tem muita coisa para cuidar. E o que tem de gente, cara, cuidando do pecado do outro, da vida do outro, olhando o Facebook do outro e julgando os outros. Só que a palavra para nós é: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então isso é um estilo de vida. Amém? Parece que o Paulo está falando na hora da cerimônia, está o pão, o suco de uva, está tudo pronto. Aí para um pouquinho, gente, vamos dar uma examinada a vocês aí, vai, fecha os olhos, dá uma examinada aí. Examinou? Tudo certo? Perdão, etc. Beleza, vamos tomar ceia. Parece que ele está dizendo que isso é no cerimonial. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, é um estilo de vida. Só que a gente está numa escolinha do universo crítico, que a gente só fica olhando para os outros. E a gente não cresce espiritualmente porque a gente não tem como referenciar o Cristo e a palavra do Cristo para a gente olhar e falar: nossa, como eu tenho que aprender, como eu tenho que melhorar, como eu tenho que caminhar, como eu tenho que crescer, amadurecer. A gente toma como referencial as pessoas que estão pior do que nós. Então nas nossas conversas aqui e acolá: nossa, você viu fulano lá, que dó, puxa vida, desviou, olha o que está acontecendo com ele lá. Nossa, você viu o filho da irmã Doquinha, você viu, que dó. Puxa, cresceu na igreja, olha como que está agora. Puxa, você viu o marido da irmã fulana? Olha como que está, ó. Puxa vida, você viu? Nossa, encontrei o fulano de tal na praia, você não sabe a visão que eu tive lá na praia. Olha, o bicho estava mamadaço assim, nossa, está trançando as pernas lá na praia. Você viu? Cara, o referencial não é o filho da irmã Doquinha. O referencial não é o irmão que desviou. O referencial não é o casal de namorado que está fazendo o que não deve fazer antes do casamento. O referencial não é essa namoradinha que resolveu dar um pulinho para fora e sair com outro cara que não é o seu namorado. Esse não é o nosso referencial. Porque se a gente ficar olhando para esse tipo de coisa, a gente não avança, a gente não cresce. Então assim, quando Paulo está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, a gente vai por esse caminho e ele vai ser muito claro, ó. Quando examinamos a nós mesmos, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com esse mundo. Isso é sério, gente. E a gente tem que começar a encarar essas coisas como coisa séria. A gente já disse aqui, se você lembra daquele fiozinho vermelho com o resto do barbante aqui, você lembra, né? Cara, nós estamos na fila da morte e só Deus tem a senha, como a gente já ouviu muitas vezes. Daqui a pouco alguém grita 19, você vai falar assim: que 19 o quê? É você, acabou. Cortou o fio da tua existência. Você, vamos para onde daqui? Então Paulo diz assim: se você examinar a si mesmo, você vai ser repreendido pelo Senhor. Olha isso, versículo 32. Quando examinamos a nós mesmos, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quando julgamos a nós mesmos. Então, isso traz uma baita saúde espiritual para nós, irmãos. Eu vivi uma época, estava até comentando com a minha filha, na nossa viagem extensa para Carapicuíba, ontem, e eu falei que lá em 2002, 2003, que puseram a mão na minha cabeça lá e falaram que eu era presbítero, e consagraram, e agora eu sou pregador, e agora me colocaram umas coisas lá no escritório nacional do nosso ministério, e agora a gente tem agenda para pregar aqui e ali. Cara, eu me tornei um cara quase que insuportável em algumas coisas. Principalmente em ver pessoas da igreja fazendo algumas coisas que eu entendia que estava errado. E algumas estavam errado mesmo. Só que parecia que aquelas coisas me faziam mal. Entende, irmãos? Então eu conversava com alguém da igreja, ou alguém cristã, que de repente escapava um palavrãozinho.
Aqueles FDP, aqueles PQP, aquelas coisas, né? Que o pessoal acredita que nem é mais palavrão, que agora virou até língua popular. Daqui a pouco entra no dicionário, entra na escola para as crianças aprender também. Quando você ficar bravo, manda o cara para PQP, aí vai ficar assim. Só que eu já me sentia ferido com aquilo. Eu me sentia mal. Eu sentava perto de alguém, de repente conversando, o cara acendia um cigarro, parecia que a fumaça trazia pecado para dentro de mim, a fumaça do cigarro do outro. Eu já comentei aqui, cara, que quando eu encontrava um homem, por exemplo, com um brinco na orelha, e me dava a paz do Senhor, eu dava aquele sorriso falsérrimo, e dizia, paz do Senhor, mas aqui dentro, assim, esse cara não é crente, pô. Impossível ser crente. A pessoa fez um desenho aqui, uma tatuagemzinha, a paz do Senhor, eu falo, a paz do Senhor, mas aqui dentro assim, isso não é crente não, isso é para o inferno isso aí. Isso é gente mundana. Eu tinha esse tipo de mentalidade, você ainda tem? Você ainda tem? Se você sentar com alguém que é crente, ou você encontrar alguém que é crente, o cara de repente está tomando uma manguaça, o que você faz? Vai lá falsamente, paz do Senhor, finge que nem viu. Paz do Senhor, tudo bom, as garrafonas lá tal, e aquele bafo de álcool assim vindo. O que você faz? Sabe o que eu falo? Antigamente, cara, era aquela falsidade. Paz do Senhor, tudo bem, e já, Deus abençoe. Agora eu sento junto, mas não vou tomar manguaça. Refri também não bebo mais, me dá uma água com gás que eu vou tomar aqui com você e vamos bater um papo. O problema é seu, quer beber ácido sulfúrico, eu não tenho nada com isso. Isso não pode me contaminar e não pode me fazer melhor do que ninguém, porque isso também não me torna melhor ou pior do que ninguém, essas coisas, gente. Então examine-se a si mesmo, é absolutamente libertador. Amém, gente? Absolutamente libertador. Eu tenho quem cuidar, eu tenho que cuidar do que está acontecendo com o Jair. Cuidar do outro é só se o outro vier para mim e falar assim, pastor, eu preciso da sua ajuda, de um conselho e tal, aí eu vou cuidar do outro. Do contrário, irmãos, eu já tenho muito o que cuidar aqui. A minha sinceridade me permite ver o que se passa aqui dentro, e tem vezes que a coisa é treva mesmo. A gente aqui no corredor conversando aqui, eu falei, será que essa semana teve algum dia que a gente viveu em trevas? O pessoal começou a rir. Será que hoje, na parte do dia, teve alguma coisa que deixou isso aqui dentro em trevas? E o pessoal já falou, ei pastor, é sério isso aí. Então, quando Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, para de ficar querendo mexer com a espiritualidade dos seus filhos, mexe com a sua. Viu, dona, minha senhora? Às vezes a gente está capengando, não consegue orar 2 minutos, e está querendo cuidar da espiritualidade dos filhos, adolescente. Cuida da tua espiritualidade, invista a sua vida em Deus, examina o que está acontecendo com você. Muita senhorinha querendo mexer com a espiritualidade do marido. Não vai orar não, é? Não vai orar não? Muito maridinho santão também. E aí, não ora não? Não vai ler Bíblia não? Cuida da sua espiritualidade. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso é libertador, irmãos. Eu não fico reparando se as minhas filhas estão orando, se a Soraya está orando, porque eu tenho quem cuidar. Eu oro para que o Espírito Santo atraia a minha família aos pés de Jesus. Mas a princípio atrai o meu coração aos pés de Jesus. Mas bem informalmente, bem assim, às vezes eu pergunto, e aí filho, orou? Essa semana você está orando? Mas não em tom de cobrança. Está orando não, é? Capeta vai te pegar ali na esquina, hein? Cara, fica, não ora, não lê Bíblia, só fica vendo essa porcaria desse celular, não ora, não faz nada. Cara, eu tenho que cuidar do que está acontecendo aqui dentro, já é bastante trabalho, já é bastante serviço, entenda isso pelo amor de Deus, porque senão a religião toma conta, a gente está vivendo uma porcaria, esse interior está cheio de treva, a gente é uns crentes ruim pra caramba, e ainda fica reparando a espiritualidade do marido, da esposa, dos filhos, dos netos, e de sei lá quem. Está clara a mensagem, irmãos? Que isso seja libertador, como foi para mim alguns anos atrás. Como é gostoso isso, gente, é bom demais. É bom demais. Amém? O pecado dos outros não me afeta mais. Quer falar um monte de bobeira? O problema é seu. Quer ter uma linguagem chula, cheia de palavrões? Cara, isso não suja a minha alma, porque não é da minha boca que está saindo. Quer assistir um monte de porcaria? Cara, você está colocando lixo dentro de você.
Quer ficar acessando pornografia? Você está adoecendo na alma, cara. Isso pode ser um poço que te leva para o inferno, e antes disso vai destruir sua vida. Mas o que eu posso fazer? Eu tenho que cuidar daqui, ó. Amém, gente? Quarto lugar. A única maneira de o Senhor realmente operar mudanças profundas, examine-se, pois, o homem a si mesmo. A única maneira de o Senhor realmente operar mudanças profundas em nosso caráter, em nossa maneira de ser, afinal de contas é isso que o Evangelho precisa fazer com a gente, em nossa maneira de enxergar a vida, enfim, a única maneira de Deus nos transformar é através disso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então Paulo vai dizer, versículo 31, porque se nós julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados. Versículo 32, mas quando julgamos a nós mesmos, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então assim, frase filosófica, pensamento filosófico do pastor Jair Sanches aqui. Somente aqueles que se percebem doentes, é que vão desejar o remédio. E somente aqueles que se percebem doentes, é que o remédio faz o devido efeito. Então quando você examina a si mesmo, você vê o quanto tem coisa doentia dentro de nós. E aí você deseja o remédio. Amém, gente? Você já quis dar um remédio para o teu filho, o bicho não queria tomar de jeito nenhum. Só que você sabe que ele precisa tomar, mas ele não quer tomar. Aí você põe na boca do bicho, ele gospe. Aí você diz, bota lá, ele engoliu. Aí você fala, graças a Deus, engoli. Dá 2 minutos, ele vomita o remédio. Agora, quando você tem a noção de que você precisa do remédio, mesmo que ele seja amargo, mas que o remédio vai trazer terapia, vai trazer cura para o seu interior, você diz, eu preciso do remédio, eu vou tomar um remédio. E quem sabe que precisa e toma o remédio, é curado. Ele faz o efeito. Sabe qual é uma das coisas mais estressantes e ao mesmo tempo frustrantes da vida de um pastor? É ensinar quem não é ensinável. É aconselhar quem não é aconselhável. E por que isso é estressante e isso é frustrante? Porque a gente não pode selecionar. Isso aí vai adiantar falar alguma coisa? Mas você tem que falar. Isso aí vai adiantar ensinar alguma coisa? A gente já sabe que não vai adiantar, mas você tem que ensinar, você não pode. Aí você vai e não acontece nada. Aí você aconselha, mas não acontece nada, porque as pessoas já estão decididas a fazer o que quer fazer, e não quer saber de conselho, não quer saber de Bíblia. Já teve gente que eu comentei aqui de sentar na mesa e falar 40 minutos, aí eu digo assim, olha, te entendo perfeitamente, eu no seu lugar estava com vontade de fazer a mesma coisa que você está, talvez até pior, porém, a Bíblia diz que não é por aí. Aí a pessoa, não vem com Bíblia não, pastor, não vem com esse negócio de Bíblia não, sabia que você ia vir com essa coisa de Bíblia. Você vem aconselhar com o pastor, eu vou ensinar o quê? O Paulo Coelho? Falar, o Paulo Coelho, o Gandhi, ou sei lá, o Karl Marx. Não, eu vou falar de Bíblia. Mas ensinar quem não é ensinável, aconselhar quem não é aconselhável, é estressante e é frustrante. Porque não vai acontecer nada. As pessoas vão continuar do jeito que estão, fazendo o que querem fazer e do jeito que querem fazer. Lembra do livro de Juízes? Foi um dos piores momentos que Israel viveu, depois da morte de Josué. Uma geração depois não conhecia ao Senhor. A Bíblia diz que cada um estabelecia o seu próprio caminho e os seus próprios juízos. Ou seja, o que Deus pensa a respeito disso? Eu não quero nem saber, eu penso que é assim, eu acho que é assim, eu vi no YouTube e na internet que é assim, e eu vou fazer assim, ponto final, porque a vida é minha, eu sou dono do meu nariz. Então ensinar quem não é ensinável, aconselhar quem não é aconselhável, é frustrante e é decepcionante, só que a gente tem que seguir. Pastor é para isso, é o ofício dele. Então, veja bem, a única maneira de as coisas fluírem na nossa vida, e o Espírito Santo operar o que ele tem que operar, porque o ideal do Evangelho é que os filhos de Deus tenham semelhanças cada vez mais claras, latentes com Jesus. Amém, irmãos? Lembra de Romanos capítulo 8, versículo 28? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 29.
Porque os que dantes conheceu, também os predestinou a serem a imagem do seu Filho Jesus. Então o versículo 28 vai apontar para o 29, é o contexto. Aqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? Versículo 29, que os filhos de Deus, ou seja, a gente, vai ganhando semelhanças com Jesus, no caráter, no trato, no amor, no perdão, no sorriso, no semblante, nas atitudes, em tudo, parecido com Cristo. Porque se tirar isso aí, irmãos, vamos buscar a bênção então. Vamos no lugar que a gente busca a bênção, que a gente dá oferta lá, faz desafio, dá dinheiro, tira o relógio, dá o documento do carro e faz propósito para ver se recebe coisa. Agora o evangelho são pessoas examinando a si próprias, abrindo o coração, rasgando a alma e dizendo: Deus, tem misericórdia de mim. Deus te abençoe em nome de Jesus.